Às vezes, passamos por invernos em nossas vidas que parecem nunca ter um fim. Nossos sonhos parecem não se realizar. Nossas vontades parecem que não são as de Deus. Somos acometidos por desilusões amorosas, perdas familiares, perda de um emprego ou até mesmo doenças na alma. E de fato, para todos estamos bem, mas por dentro estamos em um inverno tão forte que chegamos a nos perder nele. Porém, precisamos ter fé e enfrentar os invernos de nossas vidas, pois a primavera virá e com ela virão flores e frutos para mudar o nosso rumo. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Pois ela foi o que, gente? Submetida à inutilidade. Não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança nós fomos, o que, gente? Salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo. Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age, como cantamos na canção, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também o que, gente? Chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Deixa a Bíblia aberta, por favor não feche, por favor não feche. Para efeitos de instrução, eu queria começar dizendo o seguinte: todas as vezes que você vir na Bíblia, na sua Bíblia, essas frases temáticas, por exemplo, no trecho que eu li, a frase temática é a glória futura. Talvez você tenha outro nome que o tradutor deu para isso. Esses títulos que tem no meio da Bíblia, no meio dos escritos, eles não são inspirados. Preste atenção, eles não foram inspirados por Deus. Esses títulos são colocados por tradutores ou por estudiosos da Bíblia, que tentam encontrar dentro da Escritura, dentro de uma passagem maior, uma concatenação de ideias. Vocês percebem que eu comecei no verso 18, olha aí comigo, eu comecei no verso 18, e teoricamente eu teria encerrado uma sessão no verso qual? 27, estão vendo aí? Porque encerraria essa sessão, mas aí eu adentrei na sessão e fui do 28 até o 30, não terminei a nova sessão mais que vencedores. Por quê? Porque eu entendo que o início, o meio e o fim do argumento de Paulo, de São Paulo aqui, exatamente vai do 18 até o 30.
Então, ele começa como? Como é que ele começa? Ele começa dizendo o quê? Vamos ler comigo. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa, inclusive, fazer a crítica do que eu estou dizendo aqui, para que você não seja um cabeça tonta. Vamos lá. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com o quê? Com a glória. Que glória, gente? Que em nós será revelada. E ele encerra o verso 30 falando de um processo, de um caminho que Deus está seguindo em nossa vida, que começa quando ele diz aqui, ó, ele diz assim: aos que predestinou, também o que? Chamou, aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também o que? Glorificou. Então, ele está falando da mesma temática, ele começa falando que o que você está vivendo hoje, o que eu estou vivendo hoje, o que eu possa viver hoje, ou que venhamos a viver nessa vida, não se compara absolutamente com o que será revelado na glória de Deus para nós. E aí ele fala nesse último versículo que eu li, que Deus está nos conduzindo, Ele está nos conduzindo passo a passo em direção à nossa glorificação. A nossa glorificação, para que você entenda de antemão, significa o momento que está reservado nas Escrituras, que Deus nos promete. Eu creio que a Escritura do Senhor é verdadeira, que a palavra do Senhor irá se cumprir. Haverá um dia em que nós seremos glorificados. O que significa isso? Que nós teremos um corpo novo, idêntico ao corpo que Jesus recebe depois da ressurreição, e aí será o ápice do projeto de Deus em nossa vida, quando Ele completará a obra dele em nossa vida. E quando nós formos glorificados, não haverá mais sofrimento. Então, Paulo começa dizendo assim: o que você está passando agora, meu irmão e minha irmã, o que você possa vir a passar nessa vida, ou o que nós passamos em geral nessa vida hoje, não se compara com a grandeza da glória de Deus no porvir. Mas Deus, depois que a gente leu tudo aquilo, e nós vamos voltar ao texto, diz que Ele está operando em nós um processo de predestinação, seguida de um chamado. Esse chamado é seguido de uma justificação, eu vou falar sobre isso no final, e essa justificação nos levará até o grande dia, como quando nós veremos Deus face a face, quando nós seremos tudo o que Deus espera que sejamos, e quando nós alcançarmos a estatura de varão e de varoa perfeitos, amém? Esse é o projeto bíblico. Eu quero dizer uma coisa para vocês, esse texto também nos fala de uma cosmologia. Esse texto começa nos falando uma coisa que é muito relegada pelos cristãos. São poucas as instituições cristãs que atentam para isso que eu vou falar agora, para o meio ambiente. Observe que Paulo está dizendo aqui uma outra coisa. Quando ele fala que esse sofrimento não se compara com a glória, o que é que ele diz no verso 19? Leia comigo o verso 19. A natureza criada aguarda como, gente? Com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela, a natureza, foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança, está falando da natureza, de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. É interessante que esse texto foi escrito há 2000 anos. Não se falava de ecologia naquele tempo. Agora imagine que Paulo já tem uma percepção bíblica de que tudo que está criado, tudo, as árvores, os peixes, os animais, os ecossistemas, as estações, tudo, a terra, o cosmos, tudo está marcado pela decadência. Ou seja, está marcado pela dor, pelas quebras, está marcada pelo sofrimento. Ou você acha que Deus se alegra quando uma espécie que Ele criou é exterminada? Você acha que Deus se alegra quando aquilo que Ele criou para que se visse de pulmão para a criação, para a terra, está sendo derrubado de maneira desordenada? Portanto, ecologia deveria, antes de mais nada, ser uma matéria da igreja de Jesus, para que a igreja cuide. Por quê? Porque nós vemos nessa cosmologia bíblica que a natureza nos foi dada à humanidade para que, representantes de Deus, nós pudéssemos levá-la ao seu ápice máximo de aproveitamento e de beleza. A grande questão é que o pecado destruiu tudo isso. E eu quero começar com o pecado. Eu quero começar exatamente com aquilo que nos faz sofrer. A originalidade do plano de Deus não continha sofrimento. Deus não desejou para nós a dor. Deus não desejou para nós
a desconstrução do belo, a desconstrução do que é harmônico na natureza. Ele não desejou isso. E essa é uma das grandes pulgas na orelha de muitos ateus, e falo isso com muito respeito, é a pergunta que não quer calar: como um Deus tão bom permite que haja tanta maldade no mundo? A grande maioria das pessoas que negam a divindade, elas vêm muitas vezes com esse discurso. Por que um Deus tão bom permite que tanta dor aconteça? Por que Ele permite que haja esse caos social, esse caos no próprio ambiente, no meio ambiente? Tsunamis que matam milhões de pessoas, furacões. Observem que nessa cosmologia paulina, nesse texto que nós lemos aqui, está muito claro que há algo que não está no lugar, e esse algo que não está no lugar é simplesmente o tudo. Tudo está fora do lugar, nosso coração está fora do lugar. Os nossos relacionamentos estão fora do lugar, a natureza está fora do lugar, e Deus não tem nada a ver com isso. Crendo ou não nos preceitos das escrituras judaico-cristãs, crendo ou não nessa explicação cósmica, você precisa conhecer o que está por trás da escritura. A escritura tem um plano, ela mostra que um Deus perfeito cria um mundo perfeito. Mas para que esse mundo fosse perfeito, Ele precisava criar homens e mulheres livres. E não há liberdade onde não se pode escolher. E na hora que Deus nos cria o primeiro homem e a primeira mulher com liberdade, como gerentes, como mandatários de todo esse cosmos, para extrair desse cosmos o melhor dele, a sua beleza, dentro da sua harmonia. Quando esse homem e essa mulher decidem pecar, eles fazem porque eles eram 100% livres. Aliás, teologicamente falando, as duas únicas pessoas 100% livres são aquelas que são tratadas no livro de Gênesis, Adão e Eva. Eles eram 100% livres. Por que eles eram 100% livres? Porque eles tinham dentro deles a total e completa pureza. Eu não sou livre totalmente, você hoje não é livre totalmente. Por quê? Porque a nossa vontade, a nossa volição, as nossas escolhas são totalmente marcadas por esse selo maligno dentro de nós, que é o selo do pecado. E mesmo que você não acredite no pecado original, eu creio que você é humilde o suficiente para acreditar na originalidade do seu próprio pecado. E isso nos faz assim. O sofrimento não é plano de Deus, é consequência do nosso pecado. O sofrimento não é plano de Deus, a dor não é plano de Deus, é consequência do nosso pecado. E a natureza geme, disse São Paulo. Ela geme junto conosco. Aliás, a gente vê nesse texto 3 gemidos. A Bíblia diz que a natureza geme, esperando que nós sejamos revelados na inteireza do que Deus preparou, nesse plano que Ele preparou de resgate. Segundo, a Bíblia diz que nós gememos, aguardando que isso aconteça em nós, como igreja de Cristo, e diz também que o próprio Deus geme. Diz que o Espírito Santo geme. Olha que coisa. Eu poderia dar o título desse sermão, os 3 gemidos. O gemido da criação, o gemido do homem, da humanidade, o gemido da divindade. Mas eu tenho aqui essas três realidades para que a gente possa se localizar dentro do processo da revelação. Agora, entende, por favor. Aí, qual é o tema da nossa série? Enfrentando os invernos da vida. Então, nós não podemos nos furtar de entender o que as Escrituras falam sobre o sofrimento. Sofrimento não é plano de Deus, a dor não é plano de Deus, a maldade não é plano de Deus, isso é escolha nossa. Nós é quem precipitamos toda esse conjunto de desarmonias relacionais e cósmicas. O nosso pecado teve efeitos, o pecado humano tem efeitos destruidores, porque ele nos tira do centro da santidade e da pureza de Deus. E aí a gente vive o sofrimento. E a gente está aqui, nós somos corpo de Cristo. Não pela nossa vontade, mas porque Deus nos convidou. Porque a minha vontade não era estar aqui nesse lugar, se não fosse algo que aconteceu dentro de mim. A sua vontade certamente, tem alguns aqui que vieram arrastados, não poderia não ser estar aqui. Mas o fato é que Deus, Ele realizou uma obra no nosso coração. Amém, irmãos? E Ele está completando essa obra. Tudo bem, somos filhos de Deus. Fomos salvos desse grande finale de julgamento que haverá. Porque Cristo nos liberta do peso desse pecado. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas o fato é o seguinte, estamos aqui. Estamos aqui.
E é nesse mundo que nós temos dor, é nesse mundo que nós temos doenças, é nesse mundo que nós temos maldade, é nesse mundo que nós temos assaltos, é nesse mundo que nós temos corrupção, é nesse mundo que nós temos dengue, e para completar, temos também zika e chikungunya. As duas novas amigas da dengue, né, que acabam conosco. Ou seja, não há limites, não há absolutamente limites para vivenciarmos o cheiro da nossa decadência. É por isso que Paulo diz que a natureza está em decadência, de fato está. São animais em extinção, é chuva na época que é para fazer sol, é sol na época que é para fazer chuva, são tempestades, enfim, o mundo está em caos. Nós estamos em caos, observa. E aí tem aqueles grandes idealistas do desenvolvimento moral da humanidade, que eu sempre digo o seguinte: nós chegamos numa era em que nunca foi tão evidente a nossa capacidade criativa, e nunca foi tão evidente quem nós somos de fato, a despeito dessa criatividade criativa. A despeito dessa capacidade criativa, eu digo, presta atenção, nós hoje temos condições de chegar à Lua, ou pelo menos dizem. Nós mandamos satélites, nós nos comunicamos agora com o nosso celular, com o outro lado do mundo, em uma mensagem, quase que em tempo real, alguém recebe essa mensagem lá do outro lado. E aí o que é que acontece? Esse mesmo homem que chega no Japão, que chega do outro lado do mundo com uma simples mensagem em um celular, ele não consegue tocar o coração do seu vizinho. Ele continua ainda com problemas relacionais com quem está do seu lado. Somos capazes de pisar na lua, mas muitas vezes não somos capazes de pisar no solo movediço dos relacionamentos infrutíferos, onde nós precisamos entrar com graça, onde nós precisamos entrar com amor. Assim somos nós. Então, no meio de tudo isso, 4 grandes coisas nos fazem pecar. Aliás, nos fazem sofrer. O sofrimento tem 4 grandes origens. A primeira delas é que o sofrimento é um bem coletivo. E por ser um bem coletivo, o sofrimento decorre desse estado de queda que o mundo vive, que nós vivemos. Então há sofrimento porque houve pecado e continua havendo pecado. Então isso é universal. É para gregos, troianos, budistas, católicos, evangélicos, todos vivem um sofrimento porque todos pecaram, a Bíblia diz. Então a primeira grande fonte do sofrimento é o próprio desequilíbrio da obra perfeita que Deus criou. A segunda fonte dos nossos sofrimentos somos nós mesmos em escolhas erradas que nós fazemos. Digamos que você vai, enche a cara, enche a lata, vai para um bar, toma muitas, sai num carro recém-comprado, aperta no acelerador e vai por uma estrada dessa aí, dorme no volante, descontrola, o carro capota, você fica paraplégico, tetraplégico. Deus também não tem nada a ver com isso. Você plantou esse sofrimento. Existem sofrimentos que nós escolhemos porque somos humanos e estamos no meio de uma estrutura decadente. Existem sofrimentos que nós plantamos. É o marido que trai a mulher, e trai a mulher, e trai a mulher, e a mulher perdoa, e trai a mulher, e trai a mulher, e a mulher perdoa. Aí chega um momento em que a mulher dá um chute no cara, e ele vai chorar. Onde é que está Deus? Aí você pergunta, onde é que estava Deus quando você estava traindo a sua mulher? E quando você superou as habilidades de perdão que ela tinha no coração? Então, primeiro, o sofrimento é universal, porque vivemos num mundo pecador e somos pecadores. Segundo, nós plantamos nossos próprios sofrimentos. Terceiro, o diabo impõe sofrimentos muitas vezes a nós. Especialmente aos que querem fazer a vontade de Deus. Especialmente aos que estão andando nos caminhos de Deus. Satanás quis impor algumas regras a Jesus quando ele estava em jejum no deserto. A Bíblia diz, Paulo diz que para que ele não se ensoberbecesse, havia um mensageiro do inferno a bater-lhe na cara, sempre. A Bíblia conta histórias de pessoas que foram levadas à escravidão espiritual por causa do inferno. Então, o inferno é também uma fonte de sofrimento. E uma quarta e última fonte de sofrimento são, na realidade, as experiências. E aí não é que Deus seja o causador desse sofrimento, mas Ele usa todos esses 3 tipos de sofrimento na nossa vida, o que é natural a todos, o que é produzido pelas sementes que eu planto, e especialmente também aqueles que são impostos pelo inimigo das nossas almas. Ele pega essas 3 categorias de sofrimento e Ele faz com que elas sirvam para nos instruir.
Olha que coisa. Sirvam de educação para a justiça, educação para o crescimento. Gente, eu fico impressionado com isso. Então, vamos comigo, pensa comigo. Se eu estou no meio da tempestade, e aqui eu tenho um texto de Paulo, qual é a minha primeira percepção diante de tudo isso? É que Deus diz que o que eu vivo nos meus sofrimentos hoje não se compara ao que Ele tem preparado para mim na eternidade. Diga, eu preciso viver sofrendo com os meus olhos na eternidade, esperando em Deus a grande renovação da minha vida. É interessante que o sofrimento, para mim, é uma das maiores sinalizações da esperança. Porque quando nós estamos bem, nós não precisamos de esperança, porque nós estamos bem. Quando nós temos dinheiro, quando nós temos comida, quando nós temos saúde, quando nós temos um parceiro legal, uma parceira legal, né? Ou namorado, ou esposa, enfim. Quando nós temos um lugar de destaque, quando nós nos vestimos bem, e quando tudo vai bem ao nosso lado, não precisa ter esperança. Porque a minha esperança está no hoje, e não no porvir. Porque o hoje está montado, está estruturado. Então Deus vem muitas vezes e permite que os nossos centros de equilíbrio sejam tirados. E é sobre esses sofrimentos aqui que Paulo está falando. Olha, o que vocês vivem nessa vida e vão continuar vivendo nessa vida não se compara à beleza do que Deus está preparando. E aí eu fico pensando o quanto o sofrimento também nos torna humildes. O quanto o sofrimento nos torna pequenininhos mesmo. Aliás, o sofrimento nos mostra quem nós somos de verdade. Nada mais que isso. Eu fui convidado no final de 2012, eu recebi um e-mail de uma instituição americana, da qual eu sou parte no Brasil, fui mais no passado como professor e palestrante, o Instituto Haggai, para treinamento de liderança. E eu recebi uma carta, um e-mail vindo da sede em Atlanta. Para mim foi muita surpresa, porque tudo que eu tratava com o Haggai era no Haggai Brasil, era com o Ebenezer Bittencourt, presidente do Haggai Brasil, e eu recebo esse e-mail. E nesse e-mail havia um convite para que eu falasse na conferência anual de investidores desse instituto em Atlanta, na Geórgia. E eu iria falar para centenas de investidores, pessoas das mais diversas áreas, muitos juristas, senador da República. Para vocês terem ideia, a mesa que eu sentei foi do lado do dono da maior rede de hotéis dos Estados Unidos. Gente muito, muito rica, e também muito generosa, porque eles bancam treinamentos internacionais, como o que eu fiz em Singapura em 2004, e Samara, minha esposa, fez no Havaí no final do ano passado. Eles bancam bolsas de estudos e eles acreditam no método do Instituto Haggai. Então eu fui convidado, gente, sem dúvida alguma, eu falei já em alguns lugares muito honrosos, mas para mim aquele convite era muito honroso. Era honroso demais, eu iria falar para um público muito especial, representando toda a América Latina. Para vocês terem ideia, a representante da Ásia era a ministra da Saúde da Índia. Eu estaria nesse mesmo palco. A estrutura era uma coisa de cinema. Mas o que é que aconteceu? Antes de ir para esse evento, eu fui para Washington e fui pregar em uma igreja em Washington. E lá fiquei na casa de um amigo. Esse meu amigo, muito gentil com a sua esposa, fizeram assim refeições muito saborosas para mim, para Samara, foi tudo muito legal. Gente, de uma hora para outra, depois do almoço, por volta de 3, 4 horas, eu comecei a sentir dores estomacais, dores abdominais. Eu fui pego com a maior diarreia que eu já tive na minha vida. Agora, pensa numa diarreia grande, meu amigo, daquela totalmente escravizadora. Daquela que, se você pudesse andar com um pinico do lado, você fazia isso. Gente, vocês não têm ideia, esse meu amigo me levou para uma academia. Na época eu estava malhando com mais intensidade, coisa e tal. Olha, Sérgio, eu vou te levar para uma academia que a gente faz aqui barata, a gente paga $30 por mês, a família faz toda. Lá, primeiro é aberto 24 horas a academia. Aí, quando eu cheguei lá, eu achei que a gente tinha parado no shopping para comprar alguma coisa. Não é parar aqui no shopping para cá. Eu disse, não, isso aqui é academia.
Gente, era um negócio gigante, com vários andares. Um andar tinha bicicletas e máquinas, o outro andar, bicicletas e esteiras, o outro andar tinha só máquina, era máquina de tudo que você pode imaginar, umas 10 de cada. Aí o outro, o térreo, gente, era a coisa mais linda, um restaurante, uns negócios muito bonitos, sabe, uns chás, uns negócios. Aí quando fui no último andar, lá embaixo, no subsolo, aí eu fiquei impressionado, no subsolo uma piscina de 50 metros com raia, uma outra de 25 metros com raia, uma sauna do tamanho do mundo todo. Saía da sala, você ficava em poltronas de couro. Eu digo, nossa! Aí eu disse para mim mesmo, que pena, não aproveitei nenhuma das máquinas, mas uma coisa eu sei, eu visitei todos os toaletes dessa academia. No terceiro, no segundo, no primeiro e no térreo. E aí, por que eu estou contando essa história para você? Você pode... Peraí, o que é que tem a ver o teu... Gente, eu entrei em sofrimento mesmo, Samara ficou preocupada, a gente ia... Inclusive, eu estava esperando isso passou 2 dias ou 3 dias. Estava nas vésperas de eu viajar para Atlanta e eu pensei mesmo em me internar lá para ver o que estava acontecendo. E uma certa noite, uma madrugada dessa, eu caí em prantos mesmo. Foi uma coisa terrível, uma coisa inesperada, que eu nunca tinha tido. E eu comecei a clamar ao Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim, coisa e tal. E eu chego em Atlanta. O que é que Deus me fez perceber? Meu filho, só para você entender uma coisa. Quem trouxe você para cá fui eu. Ponto. Porque o máximo que você sabe fazer na vida é reinar no seu trono particular. Eu estou no meu alto e sublime trono e você está no seu baixo e insignificante trono. Então, o sofrimento nos deixa humildes. Deus me preparou para ir para aquele evento de uma maneira como eu não sabia. Deus, essas lições são dolorosas. Muito dolorosas. E de fato foi incrível. Os contatos que fiz, as pessoas que foram lá. Mas cada vez que alguém chegava para mim e dizia assim, estou impressionado com o seu projeto, Deus dizia, se lembre da privada. Mas é assim mesmo. O sofrimento nos torna humildes. É a primeira coisa. O sofrimento, gente, também nos faz enxergar o futuro. Tudo isso que nós passamos aqui não se compara com o que Deus tem preparado para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz que os nossos sofrimentos não se comparam com a glória a ser revelada. O que está revelado e reservado para aqueles que amam ao Senhor é algo sem comparação. Nós não temos como chegar, nós não temos como adentrar nesse mistério. Então, gente, essa é a primeira lição. A segunda lição. Aí você diz assim, eu estou no meio de tudo isso. Eu vivo no mundo de sondas, eu vivo no mundo de doenças, eu vivo no mundo de enfermidades. Eu confesso para vocês, quando você começa a conviver com mais pessoas, e você, ainda que seja algo que não seja muito intenso, mas uma relação de pastor com as pessoas que frequentam a igreja e lhe dão informações. Gente, é difícil nessa vida você ter a completude da alegria. Porque uns nascem e outros morrem no mesmo dia. O irmão chega para mim e diz, pastor, eu quero oferecer um culto em ação de graça, porque eu consegui um emprego. Eu digo, amém, amém, glórias ao Senhor. Aí o outro chega para mim, pastor, ore por mim, acabei de ser demitido. Então, essa é a vida da gente. Se por um lado o sofrimento nos faz olhar para a eternidade, nos torna humildes, nos torna sensíveis à voz de Deus. Por outro, quando a gente está nesse processo, o Espírito Santo entra como nosso aliado. Ele entra como aquele que nos ajuda. Olha o que a palavra diz, leia aqui comigo. No verso 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa o quê? Pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como enfrentar os invernos da vida? Em primeiro lugar, com os olhos na eternidade, sabendo que isso aqui vai passar. E que a nossa alegria aqui nunca será completa. E a nossa tristeza nunca será capaz de apagar os planos de Deus. Quando eu olho para a eternidade, quando eu me humilho diante das minhas realidades, quando eu me mostro pequeno e não gigante, eu sofro menos. Porque a minha esperança vai sendo cultivada.
E é interessante que ele fala sobre isso também. Volta um pouquinho antes, no verso 24, vamos lá. Pois nessa esperança nós fomos... Que esperança nós somos salvos? A esperança de que um dia tudo terá fim. Sabe o que Deus me convida nessa hora a crer? É como se ele dissesse assim: meu filho, se ao caminhar pela vida você enxergar muralhas, olhe para trás e enxergue os milagres que eu já fiz. Se há muralhas na frente, há milagres que eu já fiz no passado. Então outros milagres virão sobre essas muralhas. Mas a grande questão é que a nossa esperança, ela enfraquece. A nossa esperança enfraquece. E Paulo está muito consciente disso, porque ele passou por isso. A gente vai aqui, a gente alimenta a esperança: Senhor, estou aqui contigo, eu vou amanhecer melhor, eu vou olhar com outros olhos para a vida, eu vou fixar a minha vida em valores espirituais, porque são eternos, essa vida é passageira, eu nunca terei aqui nada que se compare com a beleza que está reservada para o novo céu e para a nova terra, onde habitam a justiça. Mas a fraqueza bate. E quando a fraqueza bate, pode ter alguém que esteja vivendo esse momento agora. A fraqueza bateu. É possível que pessoas vieram para a série porque foram convidadas, em busca de alguma esperança, em busca de algum alento, em busca de algum conforto, em busca de alguma palavra que Deus possa te dar nessa hora. Mas eu quero te dizer, do fundo do meu coração, quando as suas forças acabarem, ali começa um processo intercessório liderado pelo próprio Deus. É o que Paulo está dizendo aqui. Vamos ler mais uma vez no verso 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois nós não sabemos como orar. Não sei se você já se sentiu assim, mas o Espírito intercede por nós com o que, gente? Gemidos inexprimíveis. Vocês perceberam? A natureza geme, nós gememos e o Espírito geme. Por que o Espírito geme? Porque o próprio Espírito se entristece com o que ele vê. O próprio Espírito de Deus sofre com o nosso sofrimento. Porque, repito, nós não fomos feitos para isso. Isso é fruto desse selo maligno das nossas próprias e livres escolhas feitas lá atrás e que nos acompanham até hoje. E quando a Bíblia diz que o Espírito geme, nos coloca em uma percepção muito bonita. Se eu gemo, se a natureza geme, e se o próprio Espírito geme, é porque algo novo vai nascer. E ele usa a experiência, ele usa a terminologia de dores de parto. Volta para o verso 22 agora. Volta para o verso 22. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Assim é a vida cristã. Quando Deus nos dá a nova vida, nós somos inseridos, nós ganhamos... Quando é que o embrião ganha vida? Para os cristãos, quando é que a vida começa? Eu acho que isso é uma pergunta de bioética, e essa é uma razão pela qual não é intransigência, não é não pensar nas mães solteiras que tiveram um filho de uma maneira inconsequente, ou o que quer que seja, mas é simplesmente por uma percepção muito clara: a vida começa na fecundação. Na hora que um óvulo é fecundado, ali Deus dá uma alma, uma vida, uma identidade eterna. Eterna. E naquela hora, gente, a gente passa por um processo até nascer, não é assim? E a dor de parto é uma dor que não traz alegria, mas ela é substituída pelo nascimento. E quando vem o nascimento, todas as dores valeram a pena. Assim é a vida com Deus. Quando nós chegarmos no grande dia em que nascermos, não no sentido de já não termos vida, temos vida espiritual, porque fomos fecundados no útero da graça. Mas nós ainda não somos exatamente tudo que Deus preparou para que sejamos, é o que a Bíblia diz.
Nós somos filhos, mas ainda não somos. Nós somos filhos nos planos de Deus, nós somos filhos nesse projeto de nova vida que Ele colocou em nós, mas ainda não somos tudo aquilo que Deus deseja, tudo aquilo que Deus preparou. E a Bíblia diz que enquanto nós estamos nesse estágio da dor, para esse grande parto, para a eternidade, esse parto para uma vida sem limites, esse parto para uma vida sem dor e sem tristeza, nesse processo, há alguém que está intercedendo por mim. Nesse processo eu posso estar sozinho, ninguém conhecendo as minhas dores, ou ninguém se importando com elas, mas a Bíblia diz que os filhos de Deus, os que amam a Cristo, o Espírito Santo está intercedendo quando você se dobra e cai no chão, porque Deus nos ama, e Ele intercede por você. O Espírito Santo, diz a palavra, intercede com gemidos inexprimíveis. O que é algo inexprimível? É porque não há palavras compreensíveis. Nós muitas vezes não entendemos os nossos contextos, nós não entendemos as explicações da vida, porque dor é dor, sofrimento é sofrimento, angústia é angústia, luto é luto. Mas o Espírito de Deus está ao meu lado, o Espírito de Deus está ao seu lado, Ele intercede por você quando você não consegue nem falar, Ele intercede por sua vida. Esse é o processo em que o Espírito de Deus, presente na sua vida, quebrada, quebrantada, caída e sofrida, está ali o Espírito Santo de Deus intercedendo ao próprio Deus. E ao interceder ao próprio Deus, a Bíblia diz que essa é uma linguagem discernível por Deus, ela é compreendida por Deus, porque o Espírito Santo, Ele não ora segundo a nossa vontade, Ele ora segundo a vontade de Deus. Olha o que Ele diz aqui, vem comigo, verso 27, aquele que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o que acontece? Deus está preparando um grande finale no meio dessa dor. Quando eu estou vivendo os desertos da vida, enfrentando as tempestades da vida, eu preciso, os invernos e desertos e tempestades, eu preciso entender, Deus está preparando algo maravilhoso. Quem aqui faz bolo? Eu quero um homem que faz bolo, um homem. Tá, peraí, eu quero saber receita de bolo de homem, meu amigo. Não é direitos iguais, né? Inclusive a história de direitos iguais, né? Homem, mulher e tal, identidade de gênero. Vamos diminuir, aumentar o tempo para vocês se aposentarem, né, mulheres? Vocês trabalham menos que nós. Peraí, não, esse aqui eu já conheço, tem outro aqui. Já conheço seu bolo, meu irmão. Vem cá. Deixa eu andar aqui, beleza. Meu querido, me fale aí o que é que você usa no seu bolo. Um dos bolos que eu faço, que minha esposa gosta muito, é o bolo de milho. Você gosta mesmo? Gosto. Você faz bolo comum, aquele bolo comum? Não. Também. O que é que você usa no bolo comum? A farinha de trigo, ovos, manteiga, leite, fermento, uma pitada de sal, açúcar. Não, evito óleo. É um bolo light. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu quero lançar um desafio para sua esposa que gosta dos seus bolos. Você é organizado, quando você vai fazer o bolo, você prepara os elementos ali no balcão todos? Ou você é como eu, que não sabe montar nada? E fica pedindo à esposa, o bolo sai mais caro ainda e mais demorado. Ela disse que eu sou muito organizado. Você é muito, demora porque você é muito organizado, suas coisas. Aí diz que eu demoro por conta disso. Eu vou lançar um desafio para a esposa apaixonada que ama o bolo do marido. A próxima vez que seu marido for fazer o bolo, você vai fazer assim. Ele vai separar todos os elementos do lado esquerdo do balcão. Você vai lá e vai comer uma pitada de fermento. Aí depois você, para tirar o gosto do fermento, mete uma colher de açúcar. Para untar o céu da boca, uma colher de margarina ou de manteiga. Aí você vai fazer uma coisa, você vai brincar com ele depois, você vai pegar farinha de trigo, vai botar na boca e vai fazer assim. E você vai comer tudo isso. O que é que vocês acham dessa ideia? Quem aqui já sentou em casa e disse assim, que delícia esse fermento? Que delícia, muito gostoso esse fermento.
essa açúcar maravilhosa e essa farinha. Por que eu estou falando isso? Vocês nunca mais vão esquecer do que esse texto que eu vou ler agora para encerrar vai fixar no seu coração. O bolo só é bolo depois que juntados todos esses elementos, que muitos deles comidos separadamente são horríveis, mas quando juntados em uma bela receita como a que o nosso irmão faz, e ele está convidado a trazer para a gente provar no próximo domingo, aquilo tudo vai para o fogo. E Paulo, quando olha para os nossos sofrimentos, ou os naturais, os corporativos, ou os que eu produzo com os meus passos errados, ou os que são impostos pelas trevas, olha o que é que ele diz em 8:28, é o centro da discussão aqui. Sabemos, vamos lá gente, que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O que é que Paulo está fazendo, dizendo para mim e para você? O nosso Pai vai pegar todos os ingredientes da nossa vida, os doces e os salgados, os amargos, os secos. Ele vai pegar todas as experiências que eu vivo como filho de Deus, todos os tropeços que eu dei na vida, todas as lágrimas que eu derramei no meio do percurso. Ele vai juntar aquilo que sozinho é visto como intragável. Ninguém gosta da dor, ninguém gosta do sofrimento, mas ele pega o sofrimento, a alegria, a experiência, a humildade, e Paulo diz que ele faz com que todas essas coisas cooperem no final para o meu bem. Deus está preparando um bolo especial na nossa vida, para a vida de cada um de nós. É diferente, com ingredientes diferentes, com experiências diferentes, mas a Bíblia me garante: quem ama a Deus não será por Ele confundido, quem ama a Deus é por Ele cuidado, e no final das contas, quando o processo todo terminar, uma grande obra-prima surgirá desses elementos, às vezes azedos e secos da existência. Eu posso confiar que o meu Deus vive e que tudo que eu vivo vai compor o mosaico da bênção que Ele vai fazer a minha vida ser. Louvado seja o nome do Senhor por isso, porque Ele está juntando todas as peças. Diga, o meu Senhor, repita, o meu Senhor está juntando todos os ingredientes, os prazerosos e os dolorosos. Eu confio que pela intercessão do Espírito Santo, tudo que eu vivi, tudo que eu vivo hoje e tudo que eu ainda vou viver, formará uma grande obra-prima nas mãos do meu Deus. E por isso nele eu confio. Aleluia. Pois aqueles que antes conheceu de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Esse é o plano. Deus está querendo nos transformar na imagem de Jesus, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós estamos entrando para a família de Deus, não pelos nossos méritos, mas pelo mérito de Jesus Cristo, nosso Senhor. E a Bíblia diz aqui mais: e ao que predestinou também, o que, gente? Chamou. Antes de nascer, Deus nos escolheu. E um dia na nossa vida, olha gente, eu não bato nem cabeça com isso. Fulano quer ir para a igreja, não quer. Calma. Quando o Senhor chama, é impossível dizer não. O que Ele predestinou, Ele chamou. Mas quando Deus nos chama, qual é o próximo passo, gente? Ele também nos justificou. E aos que justificou também glorificou. Presta atenção. Ninguém entra na presença de Deus com essa vida. Eu sou por demais ainda nojento para entrar sozinho na presença de Deus. Entra um termo aqui que é próprio das Escrituras e muito esquecido nos púlpitos: justificação.
O que é isso? Deus me chama, mas Ele me justifica, porque eu não posso entrar na presença dEle sem ser justificado. O que é justificação? Aí é que é o mistério da minha fé, da nossa fé. Para não nos matar, para que não paguemos o preço do nosso pecado eternamente, Deus escolhe o seu único filho para morrer como nós, numa cruz. Porque ao morrer na cruz, Jesus nos dá a sua justiça. Quando a Bíblia diz que Deus nos justificou, é porque eu não posso me auto-justificar. Está claro? Se Deus é quem justificou Sérgio Queiroz, é porque Sérgio Queiroz não tem condição nenhuma de autojustiça. É um termo, gente, que você precisa guardar no seu coração. A justiça de Cristo foi lançada sobre você. Cristo foi feito maldição para que você pudesse ser feito justiça de Deus. No final das contas, o plano final é: Deus está produzindo em mim e em você, na vida, por todas as experiências, pela justiça de Cristo e pela graça dEle, Ele nos tornará a imagem e semelhança dEle novamente, aquilo que foi perdido no passado. O grande elo perdido da criação com o Criador é restaurado em Cristo. Eu sou feito nova criatura e a justiça de Cristo é lançada sobre a minha injustiça. Isso é muito maravilhoso. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque não há lugar nesse auditório para a autoexaltação. Não há lugar nesse auditório para que eu diga: andei, cresci e cheguei com as minhas próprias pernas. Ninguém chegará à presença de Deus com as próprias pernas. Nós só chegaremos à presença de Deus se por Ele mesmo formos carregados. E isso é glorioso demais. Nessa hora, na tempestade, olhe para a glória. Na tempestade, seja humilde. Na tempestade, tenha esperança. Na tempestade, conte com a intercessão do Espírito Santo. Na tempestade, aguarde que Deus está preparando uma grande obra para a glória do nome dEle. Amém? A Ele seja a honra, a glória, o louvor e a exaltação pelos séculos dos séculos. E você diz o que bem alto? Amém.